O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: o nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora, vós procurais matar-me a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Jesus respondeu-lhes: se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Uma saudação bem fraterna que vocês que aqui estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nesta manhã, na Semana das Dores. Hoje à tarde, às 3h, teremos mais um dia do Setenário. A você que é membro da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, nosso muito obrigado pela sua fidelidade, que nos ajuda a cuidar desta casa, nos ajuda a chegar a tantos locais, nos ajuda a cuidar de tantos que precisam de apoio. É por causa da ajuda de vocês que, por exemplo, ontem, eu tive a oportunidade de estar no primeiro seminário Trilhas, Desenvolvimento, Turismo e Religiosidade, que aconteceu em Três Pontas. Conheci a paróquia Nossa Senhora da Ajuda, Cônego Douglas, também o prefeito da cidade de Baipendi e de Três Pontas, com seu corpo responsável pelo desenvolvimento turístico de toda aquela região, falar sobre o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Isso só é possível porque chegamos a tantos lugares com a ajuda de vocês. O nosso muito obrigado. E uma saudação ao povo de Baipendi, terra de onde está Inhaxica, onde Inhaxica viveu boa parte de sua vida, e também Três Pontas, onde o Padre Vítor, um homem pioneiro, construiu um novo horizonte para aquela região. Ambos beatos da Diocese de Campanha. Rezemos também para a rápida canonização, que muitos possam, contando com o auxílio destes dois, receber as graças que de nosso Deus são dispendidas.
Caríssimos, caríssimas, nesta quarta-feira da quinta semana, também conhecida como Semana das Dores, temos a leitura tirada da profecia de Daniel e o Evangelho de João. Uma primeira pergunta, antes de tudo, a partir daquilo que temos em Daniel e daquilo que temos em São João é: o que é a liberdade? O que é a liberdade? Alguns são levados a pensar que a liberdade é fazer o que se quer, onde se quer, do jeito que se quer. E qualquer regra que seja colocada está cerceando a liberdade de alguém. Alguns acreditam que a liberdade é não ter que responder nada a ninguém. Alguns pensam que a liberdade é poder somente ir e vir. Entretanto, a liberdade é algo tão maior. Até porque eu explico rapidamente: se todos nós fôssemos fazer tudo o que queremos sem dar satisfação a ninguém, nós tiraríamos a liberdade de alguém. A minha liberdade não me dá a prerrogativa de ferir a liberdade de outros. Então, da mesma forma, eu, na minha liberdade, não posso entrar na casa de vocês e fazer o que quiser lá. Eu não tenho esse direito, ainda que seja um homem livre. Na minha casa, ninguém entra para fazer o que quer, como quer e quando quer. Outra coisa é ir e vir sem responder nada a ninguém. Ontem, de modo particular, estava em Três Pontas, os meus irmãos padres sabiam onde eu estava, o meu bispo sabia onde eu estava, meus pais sabiam aonde estavam, até porque qualquer coisa que acontecesse, se eu precisasse de algum socorro, eu seria socorrido prontamente. Por tamanha liberdade e por consciência tranquila, não tenho nenhum problema de dizer onde estou. Não preciso fazer nada escondido. Logo, se eu tivesse que fazer algo escondido, eu não seria livre. Concordam comigo? E outros acham que a liberdade é fazer o que se quer, quando se quer, do modo que se quer e não ter que responder a ninguém. Não nos iludamos, porque quem faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer, ele, cedo ou tarde, terá que responder pelo que faz ou pelo que fala. Afinal de contas, nenhum de nós podemos sair falando tudo o que queremos de qualquer jeito, com qualquer pessoa, a qualquer momento. A liberdade implica responsabilidade. Me lembro que uma vez eu falei isso. Quem não quer ser responsável nunca conseguirá ser livre. Nunca. Terá sempre o que esconder. Sempre terá que dar alguma resposta. E o porquê eu faço essa pergunta é justamente pela imagem de Sidraque, Misaque e Abdênago, que diante do rei, sendo obrigados a cultuar um falso Deus, na sua liberdade, ainda que corram o risco de estar na fornalha ardente, não se inclinam às vontades e aos caprichos de alguém. São tão livres que mantêm uma verdade fundamental, a verdade que carregam. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Confiamos nele. E nós não trocaremos os nossos tesouros pelas ninharias da facilidade do tempo. Em alguns casos, trocamos nossa liberdade por ninharias de afeto, ninharias de popularidade, ninharias de pequenos centavos ou algumas centenas de reais que, na verdade, não pagam a nossa consciência.
imagino como seria a minha consciência se eu tivesse que responder por algumas coisas que não condizem com o caminho que escolhi. Se uma preocupação com o problema que os outros geram já me tira o sono, imaginem os que eu gerar. E por que eu estou falando isso? A verdadeira liberdade, ela passa pela responsabilidade de saber das suas escolhas, dos seus valores, do que é fundamental. E perceber que aquilo que você acredita, que nós acreditamos, rege todo o nosso viver, todo o nosso agir. Sidraque, Misaque e Abdênago são obrigados a fazer aquilo que não é correto. E assumem passar pelas consequências da coerência, coisa que nem sempre nós estamos dispostos a fazer. Não é isso um dos grandes problemas do tempo presente? Tanto se dizem cristãos, mas não estão dispostos a realmente viver a profundidade do que significa escutar o Evangelho. Viver o Evangelho. Delegam o seu testemunho a outros que não o vivem. E Sidraque, Misaque e Abdênago tinham um motivo para simplesmente falar assim: que bobagem é essa? O que nós estamos fazendo? Correr o risco de morrer? Todo o nosso povo praticamente já está se inclinando a um falso Deus. Por que nós vamos colocar a nossa vida em risco? Meus irmãos, por falsos deuses, nós somos capazes de justificar as armas, nós somos capazes de justificar uma guerra, como está acontecendo agora no leste europeu, e faz todo mundo sofrer. Por falsos deuses, aqueles que nós constituímos a nossa imagem e semelhança, podemos justificar as nossas ideologias que fazem com que cada vez mais nós deixemos de olhar o que precisamos ser como povo, para nos ligar a este ou aquele, a uma figura política ou outra, e seja ela qual for. Seja ela qual for. Não é esse um dos graves problemas que nós temos quando nós olhamos pessoas de idade que não são respeitadas e são agredidas, como há pouco nós vimos nos nossos noticiários? Ou então, casos de assassinatos, infanticídios. Estava ontem na região onde vimos a circunstância de uma senhora, de uma mãe, que por questões, já temos algumas informações, questões psíquicas, cometeu aquele ato triste da criança que foi encontrada morta. Mas por falsos deuses nós justificamos tantas coisas, relativizamos a vida de quem quer que seja. Pois bem, não quero delongar mais. Jesus diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Porque conhecer a verdade aqui significa conhecer o amor que nosso Deus nos apresenta, a dignidade que cada um de nós carrega. E conscientes de tamanho amor e de tamanho valor, tomaremos o cuidado de pensar bem nas nossas ações, para não trocar aquilo que nós temos de mais sublime, que é a nossa verdadeira liberdade, sabermos o que eu estou disposto a assumir como consequências de todos os meus atos. E daí então saber, eu não posso viver como quem está numa boiada em estouro. Eu vou seguindo o fluxo sem o mínimo de razão, sem o mínimo de pensamento, de reflexão básica. Isto convém ou não? Isto é verdade ou não? Eu já entendi tudo que envolve determinadas circunstâncias.
Como, por exemplo, no próprio santuário. Tanta gente fala tanta coisa, mas poucos sabem da complexidade de deixar esse lugar funcionando. Poucos. Pouquíssimos. Mas com a consciência de saber e assumir a responsabilidade de, mesmo difamados, mesmo caluniados, mesmo que muitos não entendam, ainda que seja do senso comum, e nem sempre o senso comum está certo, porque foi o senso comum que justificou durante muito tempo, na Segunda Guerra Mundial, a cegueira alemã do povo alemão, que se espantou após o fim da Segunda Guerra com o seguinte dado: 6 milhões de judeus morreram em nossas terras e nós não sabíamos. É o senso comum, nem sempre é a verdade. E daí então, como Jesus diz, a verdade que nos liberta é a verdade de olhar para a cruz, de olhar para o horizonte que podemos alcançar como pessoas, como sociedade, como igreja, e assumir os desafios de viver essa coerência. Tenhamos a certeza, é mais fácil fazer o que todo mundo faz do que assumir a responsabilidade de fazer o que se precisa. E aí eu vou dar um exemplo bem simples. E aqui eu concluo. Eu tenho aqui um pequeno machucado, uma cicatriz, pequenininha, não dá 2 centímetros. E essa cicatriz foi quando eu estava executando um determinado trabalho numa empresa que produzia medidores de energia elétrica. Muitas casas têm dos medidores que eram fabricados lá ainda hoje. E aí eu bati a mão e cortei aqui. E daí eu tive que ir ao médico. Fui ao médico, aí o rapaz disse assim: olha, nós vamos ter que lavar isso aí. Eu falei: tá bom. A gente não olhava assim, eu olhava aquela coisinha pequenininha, sangrou tanto para o tamanho do corte, era uma coisa... Falei: pode ir. Aí, de repente, ele pegou um líquido vermelho, acho que é um tipo de sabão, não sei, com uma pinça e um algodão bem encharcado, pegou assim, mas sabe quando a pessoa coloca toda a força possível? Imagina uma pessoa pegando um dedinho assim, porque não é um dedo tão pequeno também não, mas pegar assim e esfregando assim, ó. Eu quase não fiz xixi na calça para não passar vergonha. O olho encheu d'água. Em algumas coisas, nós devemos fazer o que é preciso para algo maior, mesmo que no momento não seja agradável. Responsabilidade é isso. Não é fazer o que os outros querem, é fazer o que é preciso. De pé, confiantes, apresentemos nossas preces.